Bom, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a este curso. Nós vamos iniciar o curso de métodos numéricos, ou também aqui na pós-graduação chamado de Computacional 1, né? Mas é o curso onde nós vamos estudar as metodologias numéricas para resolver problemas de mecânica dos fluidos, transferência de calor, enfim, problemas que envolvem escoamentos, né? Escoamentos multifásicos, monofásicos, né? Então nós vamos ficar sempre chamando de métodos numéricos. Na realidade nós vamos aprender volumes finitos. Volumes finitos é um possível método numérico que se aplica para resolver equações diferenciais que representam fenômenos físicos, tá? Volumes finitos, se vocês derem uma olhadinha nos softwares comerciais para resolver problemas de mecânica dos fluidos e transferência de calor, vocês vão ver que esses softwares comerciais todos usam volumes finitos. Por que isso? Porque volumes finitos é um método conservativo e as propriedades como massa, quantidade de movimento, energia se conservam, né, como base fundamental do método numérico. Mas volumes finitos, né, com essa ligação que você pensa em volumes finitos já pensa em escoamentos, na verdade, volumes finitos não servem só para escoamentos. Volumes finitos para resolver problemas estruturais, não é praxe, não é o tradicional, mas pode resolver problemas estruturais. Volumes finitos para resolver problemas de eletromagnetismo, pode resolver problemas de meios porosos com geomecânica, com compactação de solos. Enfim, eu poderia citar aqui todos os problemas físicos que possuem uma equação diferencial que representam uma propriedade a ser conservada. Massa, quantidade de movimento, energia, cargas elétricas, etc. Dos diversos problemas físicos que a gente tem. Claro que cada um desses problemas físicos tem um conjunto de equações que os representa. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o conjunto de equações que representam os escoamentos. E quais são essas equações? Equações de conservação da massa, Navier-Stokes, energia, as equações dos modelos de turbulência. Vamos focar nessas equações diferenciais. Mas o método em si que vocês vão aprender dá para aplicar para uma série de problemas físicos distintos, né? E eu repito, especialmente naqueles problemas que a equação diferencial esteja representando a conservação de alguma propriedade, né? Então, o método dos volumes finitos ele é amplo, mas como nós vamos olhar para as equações de Navier-Stokes, a equação de conservação da massa, eu aproveito para fazer uma observação, que no passado você encontrava livros que eram métodos numéricos para equações diferenciais parciais. Claro que você pode pegar qualquer equação diferencial parcial, usar o método numérico e obter um sistema linear. Mas, modernamente, você encontra os livros são métodos numéricos para mecânica dos fluidos, métodos numéricos para mecânica dos sólidos, métodos numéricos para eletromagnetismo, por exemplo. Cada área trata de trabalhar com o método numérico aplicado para aquela área, porque as condições de contorno, a física precisa estar muito presente para a gente resolver numericamente. E eu aproveito também para dizer para vocês que esse curso é uma continuação, né, vocês vão me ver falar isso mais vezes, uma continuação direta da cadeira de convecção. Na convecção nós vimos a física e o modelo matemático, que é exatamente massa, Navier-Stokes, etc. E agora nós vamos aprender a resolver essas equações. Por isso, né, esses dois cursos eles se complementam, né? A gente aprendeu a física, chegou no modelo matemático e agora vai resolver o modelo matemático com volumes finitos, né? Então é um procedimento que todo engenheiro precisa. Não dá para resolver e usar métodos numéricos sem saber a física da mecânica dos fluidos e da transferência de calor. Então esses dois cursos se complementam por isso, porque você vê a física e depois vê a solução desse problema físico. A primeira aula que eu quero mostrar para vocês é, na verdade,
a prática da engenharia com simulação numérica. Eu quero evitar de chegar aqui e já sair falando em métodos numéricos, de integração, de equações, etc. Quero dar uma visão para vocês como é que o método numérico se insere aí, como é que a simulação numérica se insere na engenharia, na prática da engenharia. Então, questões importantes sobre a simulação. Já de cara, porque eu não quero nunca desacoplar a questão numérica, matemática da engenharia, do problema de engenharia que a gente sempre tem que resolver, né? Afinal de contas, estamos aqui num curso de pós-graduação em engenharia, não é? Não é um curso de pós-graduação em matemática ou de métodos numéricos. Então, o engenheiro tem que saber o seguinte: qual é o seu desafio? Obviamente que nós temos pessoas na área científica trabalhando no entendimento de problemas científicos, mas a maioria das pessoas que se formam em engenharia, elas estão na área de desenvolver produtos, melhorar os produtos, inovar os produtos. E todas essas áreas aqui, e tem coisas aqui que eu deixei fora, eu esqueci, quer dizer que são as restrições que o engenheiro tem para resolver os problemas. Claro que nós sabemos que um produto tem que ter funcionalidade, tem que ser fácil de trabalhar, tem que ter aparência boa, né? Tem que seguir as restrições ambientais. Você não pode hoje em dia fazer um produto que você fique ferindo as regras ambientais. Ele tem que ter facilidade de manutenção. Muitas vezes bola-se coisas lindas, bonitas e tal, mas é impossível de manter. Você tem que ter facilidade de manutenção. Na hora de desenvolver esse produto, ele tem que ter um tempo e custo de desenvolvimento também baixo. Não dá para gastar demais. Ele não vai ser competitivo depois. Requisitos do mercado, muito importante, uma das coisas mais importantes. O que o mercado quer, verdadeiramente, né? E a gente sabe que isso aqui não é uma coisa fácil e não é praticado muitas vezes pelas empresas de engenharia, né? A gente que é engenheiro está toda hora usando algum equipamento projetado por algum engenheiro. Pô, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assado, por que não fizeram assim, por que não fizeram assado? Né? Então tem muitos, eu não digo erros, mas muitos esquecimentos de considerar certas coisas que são fundamentais. Talvez por falta de procurar lá, perguntar pro cliente o que ele gostaria de ter, ou ter uma avaliação muito mais criteriosa depois que o equipamento está sendo projetado, para ver que ele tenha todas as features, né, todas as características que você queira, né? Então essa é uma tarefa que não é fácil, agradar gregos e troianos aí, né? O cara do marketing quer um produto bonito, o sujeito da transferência de calor diz que tem que ter tal área para trocar calor, o engenheiro da parte de estruturas, ele diz, não, isso aqui tem que ser resistente assim, a placa tem que ser de tal tamanho, né? Quando você vai unir as ideias de todo mundo, fica um trambolho, né? Quer dizer, tem que ter uma integração de cabeças, de pensamento, de áreas que resultem num projeto melhor. Por isso que o que se pratica em geral, na engenharia, não estou dizendo que isso aqui é a regra, mas em geral o que se pratica é fazer um projeto conceitual. Você vai lá no projeto conceitual e determina, é a primeira solução, né? Um projeto conceitual. Aí você escolhe alternativas, soluções, etc. Manda fabricar, vê o teu produto, e aí você olha e vai testá-lo. Aí vê que tem uma série de problemas, de dificuldades. Aí você identifica os problemas, refaz o teu projeto conceitual. Bom, ali eu errei ali, não considerei isso, não considerei aquilo e tal, muda o projeto conceitual, fabrica de novo o teu modelo, o teu protótipo, testa mais uma vez, né? Testa mais uma vez o teu protótipo, e aí você encontra um pouco menos de erros, e vai fazendo isso até você convergir, né? Até chegar no produto que você quer. Isso aí pode ser muito retrabalho, muitos ciclos, baseado nas tentativas e erros. O tempo é grande, o custo é grande, né? Mas sempre está
fabricando, manufaturando aí um determinado protótipo, e no ciclo você altera o projeto. Quer dizer, esse é um procedimento que é muito caro, e deve ser evitado. Mas qual é a solução? A solução é você começar com um bom projeto conceitual. Se você conseguisse tirar da cachola exatamente o projeto conceitual que é igual ao que você quer, era uma passada só, né? Era uma iteração só, que é o que se busca, né? Agora, como é que é um projeto conceitual? O projeto conceitual é a primeira solução. Como é que ele é baseado? Imagine que não se conhecesse nada da engenharia, não tivesse nada para consultar, nada, e você quer fazer um produto, ia ter que sair totalmente da sua cabeça, né? Eu quero alguma coisa com esse tamanho, assim, assado, que troque tal quantidade de calor, que resista a isso, quer dizer, a tua experiência de engenharia que faria o projeto conceitual. Provavelmente ele estaria muito longe de ser aquilo que você gostaria, ou que poderia ser feito, né? Então, dependendo das ferramentas de projeto que você tem, o teu projeto conceitual é melhor ou é pior, tá? Então, um projeto conceitual ele pode ser feito de uma simples ideia que você possa ter, pode ser baseado em soluções analíticas, empíricas. Então você vai, olha, eu quero esse meu equipamento vai ter que transferir tal quantidade de calor. Ah, peraí um pouquinho, deixa eu pegar uma formulazinha aqui, o que eu conheço, que o fluxo é HA, ΔT, a temperatura, aí ele calcula aproximadamente o fluxo. E já está colocando aí características de conhecimento das áreas para melhorar o projeto. E você pode sofisticar isso. Você pode fazer ele baseado em ferramentas mais sofisticadas, que ao invés de calcular o fluxo como um HA, ΔT, você calcula o fluxo de uma forma melhor, quem sabe usando um software, calculando esse fluxo de uma forma muito melhor, né? Então, o que se deseja, o que seria o ideal, é isso aí, uma iteração só aqui. Você faz um projeto conceitual com ferramentas adequadas, usando ferramentas modernas e que tenham capacidade de resolver os problemas. Você vai ter melhores alternativas, vai ter uma seleção baseada no conhecimento, você pode otimizar, utilizando ferramentas computacionais. Aí você produz e o ideal seria isso. Fez, está pronto. Você testa, está satisfeito com ele. Não é sempre assim. Não dá para fazer. Acaba que você sempre precisa fazer algum teste. Mas você não quer fazer um monte de testes, né? Você quer fazer ajustezinhos finais no teu projeto, né? Então o que a engenharia busca? Uma iteração só no projeto. Vai ser um menor tempo de desenvolvimento, é óbvio, né? Você vai ter um melhor resultado final, você vai ter um menor custo. Agora, como é que se faz isso? É começar bem aqui, ó. É começar praticamente com a solução do problema aqui no projeto conceitual. E o projeto conceitual, então, se você usar ferramentas, né? Então, inserir no projeto conceitual o uso de ferramentas de simulação para as diversas disciplinas, como estrutura, porque eu dei o exemplo, né? Porque um equipamento tem que satisfazer diversos requisitos. Estruturas, eletromagnetismo, transferência de calor, mecânica dos fluidos e outras físicas, né? Como é que as coisas estão evoluindo em termos dessa união das ferramentas para você resolver o problema do teu projeto? Porque a tendência é que os softwares venham oferecer isso tudo numa ferramenta única. Que o sujeito trabalha com a transferência de calor, a mecânica dos sólidos, tudo isso numa ferramenta única, projetando, fazendo o seu projeto conceitual, que está praticamente, então, lá sendo o que você quer no final, né? Em resumo, a gente busca sempre a evolução do projeto conceitual, né? E é natural o uso de ferramentas atuais, modernas, né? Que possam permitir isso, né? Quer dizer, se você não usar isso, né? Você não consegue fazer essa coisa rápida, tá?
Então esse é um aspecto fundamental para o engenheiro, lembrar da interdisciplinaridade do seu trabalho e lembrar que ele pode usar ferramentas mais sofisticadas para ter um projeto conceitual melhor e ter um produto final ali já perto do que ele quer. Eu vou passar em diversos assuntos assim para a gente entender toda essa área, né? Se é que podemos chamar de área, né? É um processo natural esse, né? De desenvolvimento, envolvendo software, hardware, né? Como é que as coisas evoluíram, porque essas coisas evoluíram muito, né? Nos últimos tempos, né? Nas últimas 4 décadas, assim, as coisas foram impressionantes, né? No desenvolvimento. Como é que foi a evolução das ferramentas que o engenheiro tem disponível? Que são o hardware e o software, é isso que ele tem disponível, né? Rapidamente aqui, os computadores, né? Eu botei aqui calculadores, porque é a nossa calculadora, né? O computador nada mais é do que uma calculadora e mais nada, né? Os nossos calculadores, um enorme crescimento em velocidade, memória. Tem mais um slidezinho que depois mostra isso, né? Então está em vermelho aí o que aconteceu. Enorme crescimento, mas enorme mesmo, né? Agora que está saturando um pouquinho, eu já comento no outro slide, né? Conhecimento físico dos processos. Aqui está tudo preto, né? As equações da mecânica do contínuo estão disponíveis há muito tempo, com todos os problemas de resolver elasticidade, plasticidade, mecânica do contínuo, mecânica dos fluidos, né? Fluidos newtonianos. As equações de Navier-Stokes, por exemplo, que quem fez convecção comigo já está familiar com ela, né? Elas estão disponíveis desde 1822, nós comentamos isso, né? Então aí 200 anos quase das equações de Navier-Stokes, mas só deu para resolvê-las razoavelmente rápido recentemente, e recente que eu digo aí 2, 3 décadas, né? Então não tem nada de novo, né, na área de engenharia, nessa escala de solução de problemas que diga o seguinte: olha, mudou tudo. O Navier e os Stokes lá pensavam que era assim, mas não é, mudou tudo, né? Nada disso aconteceu. Quer dizer, então fisicamente as coisas estão aí há muito tempo, né? Técnicas numéricas, tivemos bons avanços. Eu escrevi aqui, ó, talvez pudéssemos ter avanços maiores. Avançou-se bastante, mas vocês vão ver que eu vou comentar o problema da malha, construir uma malha numérica e tal, ainda um calcanhar de Aquiles do problema, né? Solvers aqui, né, do inglês, mas os métodos de solução de sistemas lineares, a x igual a y, por exemplo. Não se tem notícia de um novo solver que seja realmente poderoso. E é complicado, isso é da área de álgebra linear. Quer dizer, e os problemas de mecânica dos fluidos computacional, de todas as áreas numéricas, mecânica de sólidos, fluidos, eletromagnetismo, etc., são problemas com matrizes enormes. E aí você resolver esse sistema AX igual a Y é o cerne do método numérico. Em torno de 60% a 70% de todo o tempo gasto por uma solução numérica vem disso. Vem do custo de resolver o sistema linear. Em torno de 70%. Então, se tivéssemos assim, né, métodos muito rápidos, né, seria excelente. Mas aqui tem alguns avanços, nós vamos ver, multigrid, etc., né? Mas nada assim que se diga, olha, tem um breakthrough aí da história, né? Mas é difícil também isso, né? Porque não é fácil resolver esses sistemas lineares. A comunicação com a calculadora, né? Com o computador, grande crescimento, né? Grande crescimento em linguagens, né? Em visualização científica, interfaces gráficas, isso aí foi um avanço enorme também, né? Então, esses são os pontos principais que o engenheiro que vai simular usa, né? Computador e software, né? Sobre a simulação, botei aqui um tanquezinho com uma altura H, cheio d'água, aí você abre o tampão aqui embaixo
e quer saber a vazão que sai. Se você aplicar Bernoulli, né, daqui até aqui, equação de Bernoulli, você acha que a vazão é a velocidade vezes a área e a raiz de 2GH vezes a área. A vazão que está saindo assim, calculada assim, é uma vazão ideal, né? Porque você aplicou Bernoulli, esqueceu tudo que é atrito, esqueceu a realidade do problema, né? Mas, como nós já falamos lá em convecção, eu repito aqui, o modelo que você tem que usar é que tem que satisfazer as tuas necessidades. Não interessa se é Bernoulli e tal, tal. Se ele resolver o teu problema, tá bom. Mas o que eu estou botando de exemplo aqui é que isso aqui é um problema simples. Que o problema físico é esse, calcular a vazão. O modelo matemático é esse, simplérrimo. Não tem nem equação diferencial parcial, nada, uma equação algébrica. E o calculador que você precisa para resolver é uma maquineta, uma conta. Você não precisa uma interface gráfica para dados de entrada. Não tem dados de entrada aqui, você tem que dar a área, o H e acabou-se, né? E esses são os dados de entrada, simplérrimo, né? A equação é algébrica, não precisa métodos numéricos, porque os métodos numéricos fazem o quê? Resolvem equações diferenciais, sejam elas ordinárias ou parciais, né? Então não requer um método numérico, porque e nem o método analítico, isso aqui está pronto, é só calcular, né? Pouquíssimo esforço computacional, é uma conta, né? E aí não requer poderosos computadores, né? Eu estou botando em aspas ali calculadores. 100 campos para visualizar, campos de pressão, campos de velocidade, não tem nada disso para visualizar. Então, você não requer que você tenha ferramenta de visualização, quer dizer, você olha isso e esse procedimento não é reconhecido com uma simulação, mas é uma simulação. Simples, é uma simulação, apenas teu problema é simples, teu modelo matemático é simples, você não precisa de máquina, mas é uma simulação. Mas não interpreta assim. Ele não interpreta assim. Pensa que simulação é só alguma coisa parecida com isso. Que é alguma coisa que por exemplo, escoamento e transferência de calor sobre uma nave espacial, né? Aí é Space Shuttle, né? Quer dizer, escoamento super complexo, né? Um modelo matemático que eu coloquei aqui, que não significa que seja disso aqui, mas só para mostrar conjunto de equações diferenciais parciais, né? Que quem conhece já Navier-Stokes, etc., sabe do que eu estou falando, né? O modelo matemático é complexo, o problema é complexo, o calculador tem que ser um negócio pesado, um cluster, né? Muita memória, muita computação e assim por diante. Então isso aqui eu tenho um grande número de entrada de dados, eu preciso uma ferramenta aí de entrada de dados, eu tenho que entregar uma malha toda sobre uma geometria complexa, tenho que construir essa malha, né? Então eu preciso de ferramentas computacionais para fazer tudo isso, não tem como fazer à mão, né? Uma malha sobre uma geometria desse tipo, né? A física é complexa, né? São equações diferenciais parciais, né? Física é complexa, um monte de equações diferenciais parciais. Métodos numéricos são a única alternativa, não tem como resolver sem ser métodos numéricos, né? Então você precisa de métodos numéricos e bons para resolver isso, né? O esforço computacional é enorme, precisa de computador, né? E a hora que sai o resultado, são milhões de dados em pressão, em velocidade U, V e W, em temperatura, em massa específica, turbulência, K, Epsilon, seja lá o modelo que você usar para turbulência, quer dizer, um monte de dados que não dá para você ficar olhando no papel ali cada um desses dados. Você tem que processar esses dados, extrair desses dados os melhores coeficientes para você saber se está bom, né? Transferência de calor, arrasto e assim por diante. Então, e se você quiser visualizar, como é que fica a pressão aqui? Tem que ter um bom visualizador para poder fazer isso, né? Então você precisa de ferramentas computacionais de novo. Então a parte computacional é por isso, né?
que se desenvolveu dessa forma, e todo mundo sabe. O desenvolvimento de ferramentas computacionais é uma coisa que está em todas as áreas da engenharia, em todas as áreas, onde a gente precisa lidar com dados em grande quantidade, né? E aí você olha, isso aí é uma simulação, mas na realidade é igual a outra, né? Uma simulação também, só que essa aí é bem mais complexa. Então, sobre a simulação, eu queria dizer o seguinte, que a simulação, eu estou trazendo esses dois probleminhos simples para o complexo, para mostrar que a simulação sempre existiu. Às vezes você escuta as pessoas, eu vou entrar na área de simulação. Que área de simulação? Você vai entrar numa área aí que é usar as ferramentas modernas para resolver o teu problema. Quando não tinham essas ferramentas, você resolvia no manual, né? Ia lá no manual buscar, ia fazer as suas simulações via manual, né? Mas a engenharia sempre quis simular. Aquele probleminha anterior, se você agora dissesse, eu quero saber a vazão, se eu aumentar a altura H do tanque, que está cheio d'água, vai dar outro valor. Agora eu quero fazer uma curva, ver a vazão em função de H. E aí você está simulando. Você está simulando, você está criando cenários para você analisar, só que de um problema simples. Então, é errada a ideia que existe uma área que é simulação, eu vou entrar nessa área. Não, essa área o engenheiro já está sempre. O que ele precisa é ir se adaptando com as ferramentas conforme elas forem aparecendo. Então, simulação sempre existiu. O que nós estamos presenciando foi a evolução das ferramentas para você praticar a engenharia, né? E não que seja algum milagre ou alguma coisa que tenha uma descontinuidade na engenharia, que seja simulação. Não, as ferramentas foram foram ficando melhor, o engenheiro foi usando e a capacidade de resolver o problema vai aumentando conforme a ferramenta seja mais potente e mais fácil de usar e traga a resposta mais rápida. Então, não é uma questão de você decidir se usa ou não, porque às vezes você escuta também, não, eu não vou simular isso, eu não vou resolver esse problema no computador, porque eu sempre fiz o meu produto assim e sempre funcionou, eu não vou aumentar a complexidade e fica com o produto dele, que está muito longe às vezes de ser o bom, e o concorrente vem com um produto mais leve, melhor e tal, porque está usando ferramentas que são disponíveis. Você dizia essa frase, não, eu não vou mudar o meu modo de resolver o meu problema só porque agora tem computador, só porque agora tem software. Dizer isso seria equivalente ao sujeito ficar vinculado à sua maquininha de mão. Não vou usar o computador porque eu consigo calcular aqui, né? Na minha maquininha de mão. Claro que dá para calcular na maquininha de mão, só que enquanto o outro, teu colega ali, teu engenheiro, competidor teu, faz num computador e faz em 100 vezes mais rápido que você vai ficar aqui, quando você já vê, o cara já foi, você está aí parado ainda, né? Então não é uma questão de escolher simular, não existe isso, é uma questão do engenheiro estar se atualizando em relação às ferramentas que existem disponíveis para ele trabalhar. É só isso e mais nada. É essa decisão dos botões aqui, ó. Ou você para no tempo, ou você segue, se inova, você busca as coisas que estão disponíveis para você. Então, essa é uma análise que tem que fazer, né? E tudo isso, né, que impacta violentamente a engenharia, porque a gente pensa numa descontinuidade, é por causa do computador que criou essa descontinuidade, né? Apesar do computador também ter vindo crescendo lentamente, mas é lentamente num tempo pequeno, comparado, né, numa escala maior, parece uma descontinuidade aí a questão do desenvolvimento das ferramentas, né, computacionais, né? Então, o impacto que a gente vê é o computador que fez isso, é a velocidade na criação de novas ferramentas, né? Todo mundo desenvolvendo coisas novas, né? A disseminação dessas ferramentas na engenharia. Rapidamente essas coisas estão disseminadas na engenharia, né? No passado você usava um handbook para fazer o teu estudo, tua análise, teu projeto. Ele tinha
8 a 10 anos para ser reeditado novamente. Tem que fazer um trabalho grande de coletar informações, colocar tudo isso num handbook, aí jogar para o engenheiro trabalhar com ele. O engenheiro trabalhava 8 a 10 anos sem novidades, porque ele usava aquilo. O novo ia sair só, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Hoje, os softwares são atualizados constantemente. Quer dizer, se o engenheiro não se atualizar, dançou, né? Quer dizer, é uma coisa importantíssima isso, né? E dá para ver que o poder da simulação é o seguinte, né? Você consegue investigar todas as ideias, mesmo as malucas, né? As mais estranhas. Você vai lá e faz um cenário daquela, simula aquilo. É barato simular, é barato comparado que se você quiser fazer experimentos criando, construindo o teu protótipo, né? E a experimentação virtual permite isso, né? Que você veja, olhe, né? Quer dizer, vocês todos sabem disso, né? O jeito que essas coisas avançaram. Eu estou querendo colocar isso dentro da engenharia, para que a gente compreenda a engenharia, né? Porque permite você conhecer um campo amplo de soluções e tirar, de repente, o melhor projeto na primeira tentativa, né? E a simulação, ela faz uma coisa que hoje a gente fala muito, né? A inovação, né? A simulação permite a inovação. Aqui eu tenho uma figurinha aqui que eu não sei de onde é que eu tirei, não consegui aqui botar os créditos aqui de quem é isso e a próxima figura de novo. Mas aqui se tem ventiladores que são de um século aí, né? De diferença aí de produção, né? Mas todos eles têm paz assim, dessa forma. Mas você inovou, você vai melhorando, né? Aqui é um problema bem simples, né? Você vai melhorando, dá para fazer troca-pá, põe 3, põe 4, né? Dá para simular isso, mas é uma inovação com o uso do mesmo conceito, usar as pás desse tipo. Mas a simulação permite você inovar realmente, e esse é um tipo de ventilador, né? Que não tem aquelas pás que você enxerga ali, barulhentas e tal, né? Fazendo uma, entre aspas, né, o barulho, o ruído, é a parte trágica da engenharia, né? Quer dizer, quando é que vamos realmente ter todos os nossos produtos que não façam um ruído brutal, né? Isso é uma área importantíssima da engenharia, dificílima. A aeroacústica, no caso, né? Que é a questão da turbulência e o ruído que faz, não é simples, né? Aqui você tem um tipo de ventilador, claro, ele contém pazinhas ali, né, na sua circunferência e tal, mas isso aqui é uma inovação com a quebra do conceito de ter as pás grandonas, né? Tem gente que chama que inovação é só isso, que a outra que nós mostramos que é incremental, com o mesmo conceito, não seria uma inovação. É questão de conceito, de ver as coisas, né? Agora, hoje em dia, né, tudo é inovação, né? Fundação não sei o que, é inovação. Ministério não sei o que, é inovação. Não sei o que, é inovação. Parece que a palavra inovação veio agora, nunca ninguém se preocupou com isso, né? Na verdade, o engenheiro está preocupado em inovação desde que ele senta numa cadeira para fazer alguma coisa nova, ele está preocupado com a inovação, sempre. Qual é o engenheiro que está desenvolvendo alguma coisa e não quer que seja melhor? E não quer que seja, e não quer inovar? Então, tem um pouco de... Está desgastada um pouco a palavra inovação aí, né? Porque ela está em tudo quanto é título de órgãos e empresas, mas de fato, né? Os mecanismos para criar inovação acabam não existindo muito claramente, né? Mas a simulação está intimamente ligada à possibilidade de inovar. Porque se você tiver que pensar em inovar sem ter a chance de ser rápido no novo projeto, no novo cenário, né? Você vai demorar muito tempo para inovar e vai inovar pouco. E a simulação permite você inovar, né? Então, o que é
como é que se enxerga hoje a engenharia moderna? É uma engenharia que tem simulação e testes selecionados. Testes selecionados. Ou seja, você faz o maior uso possível da simulação, um bom projeto conceitual usando ferramentas modernas, para quando você tiver o teu produto, se faz testes selecionados. Testes muito bem escolhidos, e daí você vai medir, vai comprovar e vai fazer a melhoria do teu projeto, né? Mas essa junção dessas duas coisas que cria uma engenharia moderna, uma engenharia de resolver os problemas e com boas soluções. O que é a simulação, né? O que isso causa? Permite avançar a experimentação, porque hoje você pode simular certas coisas e o engenheiro que simula pode pedir para o companheiro da experimentação: olha, daria para você medir isso para mim? Mas, puxa vida, eu não tenho uma metodologia, um ferramental para medir isso. Eu vou desenvolver, eu vou pensar como é que eu poderia medir isso que a simulação consegue medir. Por exemplo, que campos de velocidades, camada limite, dentro da camada limite, você medir o que tem dentro da camada limite, é complicado medir isso experimentalmente, é só com bases óticas, né? É só com laser e com imagens, né? Não dá para você chegar lá perto da camada limite, que tem 1 milímetro, 2 de espessura, querer colocar ali um sensor. Acabou-se a camada limite, se perturbou completamente, não dá. Então, muitas vezes, a possibilidade de você resolver numericamente problemas mais complexos acaba puxando o experimento para tentar medir aquilo que era mais difícil. Então, tem avanço na experimentação, tem um avanço nos métodos numéricos, tem integração das diferentes ferramentas, se você quiser, né? Fazer engenharia. Veja que eu estou preocupado aqui com engenharia. Como é que a gente faz a engenharia? Ela precisa das duas coisas, ela precisa da simulação e dos testes selecionados. Incentiva a interdisciplinaridade, né? Aprofunda o conhecimento da física do fenômeno. Isso aqui não tem esse, né? Qual é o resultado disso? Melhor qualidade do projeto final e redução drástica nos custos do projeto. Isso é uma engenharia moderna, associar as duas coisas, saber associar as duas coisas, né? A parte experimental na engenharia deixará de ser repetitiva e terá novos desafios de medição, isso que eu acabei de falar. Porque antigamente, quando você não tinha nada para fazer simulação, não tinha computador, não tinha nada, você tinha que depender 100% das coisas na experimentação. Então, e você tinha que fazer uma série de experimentos repetitivos muitas vezes. Você queria pegar uma bomba, levantar a característica dela, né? Pressão, vazão. Você montava uma bancada toda lá, e você faz isso ainda hoje, né? Mas aí mede a pressão e mede a vazão. Depois fecha lá uma torneira, mede a pressão, mede a vazão, até você levantar a curva da bomba. Hoje em dia você pode levantar a curva da bomba simulando, depois vai lá e mede 1 ou 2 pontos. A física em geral é contínua, e você mede 1, 2 pontos e comprova a curva que você levantou, né? Então, isso é importantíssimo, porque aquela parte repetitiva, muitas vezes cara, da simulação, da experimentação, não precisa fazer, e a experimentação acaba sendo exigida para se sofisticar e não para medir coisas que são caras e às vezes triviais, né? Então, os impactos, né, da simulação na engenharia são muito grandes, né? Você precisa mais conhecimentos das matérias físicas básicas, né? E isso vai contra o que a gente está acostumado a ouvir de vez em quando, né? Que o sujeito diz o seguinte: não, como é que é a frase? O que interessa a prática, a teoria na prática é outra. Não, a teoria é a teoria sempre, né? Não tem essa ideia, a teoria na prática é outra. Essa é a concepção do engenheiro que saiu da universidade, estudou um monte de fundamentos
E aí cai numa empresa que não tem nada, que não tem nem biblioteca, que não tem... E o engenheiro cai num sistema produtivo onde ele não precisa mais usar nada da sua cabeça, nem dos seus conhecimentos. E aí ele fica aprendendo as regras da prática. E daí ele costuma dizer, a engenharia, a teoria na prática é outra, né? Quer dizer, que é uma frase, vamos dizer assim, terrível, né? Porque a teoria na prática é a teoria, e você tem que associar essa teoria com possibilidade de você aplicar essa tua teoria nessa situação que você se encontra em termos de engenheiro, para que você faça coisas melhores, né? E por isso precisa saber. Então, essa história também, um segundo ponto, né? Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que as pessoas dizem, não, hoje está cheio de ferramentas, software, etc., não preciso saber. Eu vou lá, pego esse software e entro lá com os dados e resolvo o problema. Uma grande mentira, né? Porque só pode usar esse software se souber o que está fazendo. Nós vamos falar sobre isso. Então, não tem essa de eu não preciso mais estudar. Aliás, é o contrário. Porque se você quiser estudar hoje um software, você vai ter que saber a física que está ali envolvida, a mecânica dos fluidos que está ali envolvida. Senão você vai ficar um apertador de botões, né? E é isso que a gente quer nesse curso mostrar. Quero mostrar os fundamentos do método numérico para vocês e mostrar que esses fundamentos vai permitir que vocês usem melhor os softwares comerciais, que vocês possam desenvolver o seu software se quiser, né? E possam ter um melhor conhecimento dessa área que tanto cresce, né? Que é a parte de simulação em todas as áreas de engenharia, né? Então, a habilidade de criar modelos, de simplificar as equações fundamentais. O sujeito não conhece as equações de Navier-Stokes, como é que dá para resolver, o sujeito usar um software que resolve as equações de Navier-Stokes se ele não está familiar com as equações de Navier-Stokes? Não dá, né? Ele não vai ser apto, não vai tirar os melhores resultados dali se ele não conhecer o que o software resolve, que são as equações de Navier-Stokes, por exemplo, no caso da mecânica dos fluidos, né? Então, muito mais agora do que antes, quando um novo handbook vinha de 5 em 10 anos para ele não precisava se reciclar coisa nenhuma, não precisava. Daí ele dizia o seguinte: olha, eu não preciso da engenharia que eu aprendi, né? A teoria que eu aprendi da engenharia, porque está aqui, né? É fácil, seguir esse ábaco. Agora, se ele quiser começar a interpretar ferramentas mais modernas e mais complexas, ele vai ter que saber um pouco mais da teoria, que agora vai ser muito importante. Então, aprender a base é muito importante. Os cursos de engenharia têm que dar base para o sujeito, teoria para o sujeito. As coisas práticas, os detalhes da engenharia na prática, você lê, você procura, você acha na internet, não precisa aprender, é informação, precisa ter, é formação, né? Então tem que conhecer, se você quiser usar isso, né, essas ferramentas, as disciplinas básicas, matemática, né? Pô, matemática não precisa, vai precisar, porque a matemática é importante. Técnicas numéricas vai precisar, né? E ele vai ver que existe um equilíbrio entre testes experimentais e simulações. Teve uma época que essa retinha aqui estava aqui. Para você resolver um problema de engenharia, você tinha que fazer quase tudo experimentação. Quase tudo experimentação, porque não tinha como simular uma coisa muito real, né? A realidade não conseguia ser simulada. Você tinha que simplificar demais, e a solução que se conseguia é uma solução analítica tal que está longe de ser a solução real. Então essa flechinha vinha bem para cá, né? Essa reta vinha bem para cá. Isso até deu aquelas confusões e aquelas discussões, que são discussões que não têm muito sentido, né? O que não tem sentido, porque essa divisão aqui representa dinheiro. No tempo que se só fazia experimentação, o departamento experimental da área, vamos dizer assim, ficava com os recursos da pesquisa, né, para desenvolver. Só que agora, com o advento da simulação, as pessoas dizem: não, nós precisamos de computador, nós precisamos de software, nós precisamos disso, precisamos de pessoal treinado, precisamos mandar treinar as pessoas para criar a área dentro da empresa, que é a área de simulação, que é a área para estudar a mesma coisa que o experimentalista faz.
só que via virtual, via computador. Então, na realidade, essa flechinha para cá e para lá significa o dinheiro que a empresa aplica ou na simulação ou na parte experimental, né? Então ficava aquela história, que simulação é um negócio que dá só números, você tem que fazer é medir, que tudo isso era uma discussão completamente estéril, né? Porque o engenheiro quer as duas coisas. O engenheiro quer simular, se puder, para fazer mais rápido, e quer testar o produto dele, né? Por isso que os engenheiros não têm preferências por métodos. Eles querem projetar melhores produtos com custos mais baixos. É isso que o engenheiro quer. E se você puder proporcionar a ele isso, somando a simulação com a experimentação, que bom. Mas o engenheiro não diz, não, eu gosto desse método numérico. Não tem isso na engenharia. Ou eu gosto de medir. Não tem isso na engenharia também. Se der para fazer tudo sem medir, porque ele tem confiança no modelo dele, tudo bem. Se der para fazer tudo medindo, porque ele acha que tem que ser assim, o engenheiro é que manda na história, né? Eles não têm preferências por métodos, eles querem coisas boas e rápidas, né? E a simulação hoje, ele está na fronteira científica. Eu peguei uma transparência aqui do professor Luiz Bevilacqua, que esteve aqui um dia fazendo uma apresentação para nós, e o framework, né? A nova estrutura científica está aqui. É conhecer a estrutura da matéria, é óbvio, né? Tudo isso que a gente fala, o computador cresceu, a memória está aumentando, a velocidade está aumentando. Isso é por causa da física, né? Dos físicos, né? Da estrutura da matéria, né? É impressionante isso, né? Nós engenheiros olhamos para isso e dizemos, pô, como é que pode, né? Quer dizer, aquele chipzinho cada vez menor e cada vez com mais capacidade, né? Isso aqui está aqui, né? Está dentro dessa área do framework científico, da nova estrutura científica do conhecimento, né? Energia, logicamente, né? Temos que a energia move tudo, né? Os processos de transformação, que deve se transformar, todos os processos de transformação, mecanicamente, né? Que envolve aqui as ciências da vida, comunicação e informação, e aqui entra representação e simulação, tá? Para olhar, ler para isso aqui é o seguinte, aqui matemática, representação, representar a natureza através da matemática e simular, tá? Esse é um item importantíssimo que está dentro do da nova estrutura científica, né? E humanidades e ciências sociais, claro que você não pode ficar sem isso. Esses 6 tópicos aí resumem tudo onde a gente tem que se concentrar para estudar. Isso seria, de repente, um currículo básico, né? Um currículo básico das matérias que temos que estudar. Aí você só tem que abrir as matérias aí dentro de cada uma dessas coisas, né? Mas comunicação e informação, que é importante, né? Que a gente tem, está tudo aí, né? Tudo aí o que se precisa, né? Simulação está aí, né? É a representação da física e a simulação. Eu preciso da matemática para representar a física e depois eu vou simular essa física, né? Então eu quero passar rápido aqui para mostrar como realmente essas coisas cresceram, né? Em 81, por exemplo, isso é ontem, né? Você tinha os computadores, os laptops, os desktops teu, tinham 650K de memória RAM. 640K, uma coisa é nada, né? Hoje, se compra aí um computador, né? Com a memória RAM dele de 16 GB, 32 já, né? Eu tenho que atualizar isso aqui. Com o seu disco de armazenamento aí de 2 TB, o HD, né? 2 TB. Isso aqui, ó, tinha 640K de memória RAM e o HD era de 20 megas. 20 megas. O que dá para colocar hoje em 20 megas? Nada, nem um joguinho não vai, né? Nada, né? 20 megas é nada hoje em dia, né?
E hoje, né, você pega ali no teu laptop ali, tem isso, né, 2 TB de armazenamento THD e a RAM aí de 16 ou 32, que veja quantas vezes 640, é um absurdo, porque, né? Nesse mesmo ano, para você resolver um problema do Navier-Stokes, precisava comprar um supercomputador. Precisava comprar um supercomputador. Tinha os Crays, custava $1 milhão, $1,5 milhão para resolver. Hoje, você pega o CFX, o Fluent, ou qualquer outro software e resolve no teu laptop mesmo. E antes precisava um supercomputador para resolver isso. Ou seja, é impressionante o crescimento da máquina, né? Hoje você pode resolver problemas complicados, com mais de 1 milhão de nós, problemas com 10 milhões, 100 milhões de incógnitas, já começam a ser resolvidos na engenharia. Agora, olha a matriz que dá isso, né? Se você tiver 1 milhão de incógnitas, para vocês terem uma ideia, você vai ter uma matriz que é 1 milhão vezes 1 milhão. 10 na 12 coeficientes da matriz, 10 na 12. Aí, como é que resolve isso, né? Esse que é o detalhe. Ou seja, grandes computadores existem, potentes e tal, serão empregados em todas as áreas da engenharia. Quer dizer, as arquiteturas que eu posso comentar aqui, eu absolutamente não sei nada disso, né? Mas posso comentar o que a gente lê, que as arquiteturas atuais dos computadores já estão saturando, né? Tem que vir o computador quântico, essas coisas, tudo que se espera, seja aqui em 10 anos, por aí, né? Para poder ter memória muito maior, para poder resolver todos os problemas que hoje a gente tem de dados, né? Hoje é muito dado, né? Talvez até demais, talvez precise de uma racionalidade no uso de tantos dados, né? A gente só quer computador, ele vai estar sempre cheio, né? Independendo do tamanho dele, né? Às vezes não tem racionalidade. Mais uma informaçãozinha sobre o computador. A engenharia, né? Pensava, a física, né? Vamos botar assim melhor, né? O crescimento do computador, que eu estou acostumado, pelo menos, para medir a velocidade ali do chip, é floating points per second, né? Então, no meu tempo, quando eu comecei lá, quando tinha megaflops, né? 40, 50 megaflops, estava aqui embaixo. Depois a velocidade foi para gigaflops, teraflops, petaflops. E a questão agora é o hexaflops. Cada vez pula 1000 aí, né? Quer dizer, então, em 2000 e alguma coisa aqui, estava-se aqui, ó. O computador conseguia ter só 4,5% aí da escala de pensar, né, do cérebro. Quer dizer, que ele teria que ser rápido. Ele era só 4,5%. 1 sobre 83 do tempo real. Isso aqui tinha esse computador aqui nessa época. E o que se previa, né, isso aqui é tirado do professor Simon, aqui lá do Berkeley, o que se esperava é que chegasse-se no exascale, que é aqui, né, 1000 petaflops, que é 1000 teraflops, então 10 na sexta, 10 na 9 gigaflops, né? É uma velocidade que daria para ter 100% da escala aqui do cérebro humano em tempo real. Ele não tem esse computador, não existe, não tem essa máquina. Esperava-se em 2020, mas já está dizendo que não vai ter. Em 2020 já se diz que não vai ter essa máquina, que seria uma super, né, máquina aí, e que teria que entrar em outras estruturas computacionais, outras arquiteturas computacionais. Então, mas eu digo o seguinte, que para o engenheiro as perspectivas são excelentes, né? As técnicas numéricas também se beneficiam muito do computador. Vocês vão ver que nós vamos falar muito em função da interpolação, etc, etc. Se você puder ter muito computador, provavelmente coisas simples, numéricas, vão resolver o problema. E o método numérico vai ser uma coisa meio que trivial. Malhas adaptativas, para você botar malhas nos lugares que tem os grandes gradientes, onde você quer calcular os coeficientes e tal. Isso é uma coisa que já tem, mas vai poder ser feita com muito mais facilidade.
O crescimento do computador provavelmente vai resolver um dos problemas mais sérios da mecânica dos fluidos, que é a turbulência, né? Porque vai resolver o DNS, simulação numérica direta, vai resolver as oscilações turbulentas como se fosse um transiente real. Mas aí é lá aquele ΔT pequenininho, delta espaço pequenininho e tal, que... Mas se você tiver muito computador, resolveu a turbulência. Nossa, vai ser uma contribuição do computador violenta, do computador, né? O computador vai atropelando as áreas, né? Vai atropelando as áreas, porque aquilo que era muito complicado, muito demorado, muito isso, muito aquilo, se você tiver bastante computador, você faz com facilidade, né? Os softwares sofisticados são e mais serão disponíveis para uso da engenharia, né? A informação está disponível para tudo quanto é canto, né? Na internet e tudo, né? Para auxiliar o engenheiro, né? O requisito fundamental para poder usar tudo isso é que o cara seja bom, tenha conhecimento, né? Pessoal bem preparado nas disciplinas fundamentais, etc, etc. Então não podemos dizer nessa balela de que a gente não precisa mais estudar porque o software faz para a gente. Não, isso não existe, né? Que a gente não precisa mais, né? E aqui uma palavra de alerta que eu sempre gosto de colocar também, né? Porque você tem um laboratório virtual e um laboratório real. É a mesma coisa, né? Um se simula o que está fazendo lá e você quer simular aqui, né? Só que um é no computador, né? Então o laboratório virtual é muito fácil de usar. Você vai ali, entra na janelinha, aperta os botõezinhos e tal. Mesmo que não saiba nada, você vai lá e resolve apertar botão. Eles são sem chance de explodir se as altas temperaturas forem atingidas, né? Você vai lá, coloca teus dados, isso, vem lá uma temperatura 10.000 Kelvin, né? Mas nada derreteu para você, nada que queimou, nada. Se você não tiver o bom senso de olhar que isso está tudo uma loucura, tudo errado, você não cai na real, né? Talvez, eu sempre digo que talvez se no futuro os computadores conseguirem ter um jeito de mudar de cor, e aí a hora que o software já está preparado para isso, e quando você faz muita bobagem, temperaturas muito altas, só terminal começa a ficar vermelho, né? E vem uma mensagem para você, ó, vai derreter tudo, aí você para tudo, né? Se assusta e para, que é o que acontece. Então aqui você não tem muito medo de entrar. Você pega um software que você nem conhece o que é, não sabe o que tem nesse software, qual é a física desse software, qual é o método numérico que resolve isso, não sabe o que está setado, tem sempre um default, né, pronto, né, para você. Você entra lá só com a substância, é um ar, é água, e sai rodando, né? Sai rodando. Isso não tem sentido, né? Essa facilidade, eu disse, lá pelas 3 décadas passadas, levou a algumas distorções do uso do computador. Só achava que podia usar de qualquer jeito. Hoje está se criando uma consciência muito crítica, e é papel nosso dos professores, né, de transmitir isso, de que o computador tem que ser usado com a responsabilidade que você está dentro de um laboratório que você tem medo de mexer. Quando você entra num laboratório assim, que eu peguei uma fotografia qualquer aqui, tudo cheio de complicado, às vezes está medindo uma coisa simples, uma vazão e tal, você entra ali e não mexe em nada, né? Tem medo que vai dar algum problema, né? Lá a instrumentação é complexa, você não entende tanta fiação e tanto instrumento, né? Se você não for cuidadoso, você pode explodir mesmo de verdade, né? Chegar lá, abrir, mais isso, mais oxigênio, mais combustível, então bum, né? Quer dizer, você pode explodir de verdade, né? Se você quiser mudar a física aqui, mudar, por exemplo, o fluido, você tem lá circulando água, e agora eu vou colocar óleo. Pô, é uma trabalheira monstruosa, tem que retirar toda a água, retirar mesmo toda a água, para depois colocar óleo. E se você colocar óleo, depois acabou-se. Você não vai poder mais trocar nada, porque você nunca mais vai conseguir retirar todo o óleo do circuito. Vai ter que sempre fazer uma analogia, manter lá o óleo. Ou seja, mudar o fluido é impossível quase num sistema experimental complexo. Aqui é fácil. Você vai lá na janelinha, água, óleo, escolhe num negocinho lá, água, óleo, não sei o que mais, qualquer fluido.
Então, isso aqui é uma maravilha para você desenvolver, para você estudar, para você criar, para você aprender. Mas você tem que saber o que está fazendo. Porque isso aqui é a reprodução de lá e vice-versa, né? Então, a receita é, mais uma vez, ter usuários bem treinados em física e engenharia para usar o computador de forma consciente. Ele é barato de usar, mas não é de graça. Quer dizer, ele vai ter manutenção, ele vai ter uma série de coisas que vão ter que ser olhadas, né? Do ponto de vista de recursos, né? Então, eu tenho aqui duas regrinhas que eu gosto de dizer, que se você não se sente confortável com a física que você vê em um laboratório real, você não deveria também sentir-se confortável rodando um software que resolve a mesma física. Ou seja, se eu não sei a física, eu não devo sentar na frente de um software para querer resolver essa física. Porque o que se faz na frente de um software, computador, é resolver um problema físico, que tem uma física por trás desse problema. E se você não sabe bem a física, é melhor você não usar. Vai primeiro aprender a física, depois vem usar o computador. Por isso que a regra 2, você sempre deve saber o que está esperando como resultado de sua simulação e deve saber interpretar. Claro que eu vou dar um exemplo aqui, exagerado, mas se você tem um problema de convecção natural, que uma parede dessas tem a temperatura mais elevada do que o fluido que está aqui, quando esse fluido encostar nessa parede, ele vai subir aqui e tal. Você vai simular, você vai achar uma velocidade subindo aqui. Já pensou se você simula errado e a velocidade está baixando? E você não sabe que na convecção natural a velocidade teria que ser para cima? Daí o que adianta ter esse resultado? Você vai olhar, está descendo a velocidade aqui, tudo errado. Mas é só a física que vai te permitir usar o software adequadamente. Então essas duas regrinhas são fundamentais, ou seja, usar o software com consciência física e saber que isso pode estar errado se você não conhecer a física. Porque basta você lá entrar um sinal menos, né? Inclusive, né, entrar com um sinal menos, se fosse possível ali, trocar o G por menos G, daí vai tudo ser o contrário, né? Sim, gravitacionalmente falando, né? Então, vai tudo ser o contrário, né? Agora, como é que faz para ir lá no laboratório e trocar o G por menos G? Não tem, né? Teria que ir não sei para onde, botar isso num foguete e ir para um local que tivesse alguma coisa dessa natureza, né? Quais são as ferramentas disponíveis, portanto, para o engenheiro resolver o seu problema? O engenheiro tem ferramentas analíticas, numéricas, eu botei aqui o CFD, né? Computation Fluid Dynamics, que é uma área assim, a gente já pensa em Computation Fluid Dynamics, mas Computation Fluid Dynamics é uma área, é uma nomenclatura que você dá quando você resolve os problemas de mecânica dos fluidos utilizando métodos numéricos e o computador, né? Essa que é a ideia, né? Quer dizer, se eu tiver um problema, vou resolver, seja com elementos finitos, volumes finitos, qualquer método numérico. Se eu estiver usando um método numérico e usando lá um computador, chama-se CFD, né? Computation Fluid Dynamics. Então, as analíticas, numéricas e experimentais, isso que o engenheiro tem. Ele tem que escolher entre as coisas. A gente sabe que seria bom se tudo desse para resolver analiticamente. Seria ótimo, excelente, porque você tem soluções em forma fechada, baixíssimo custo de computação, você calcula, e você teria todos os campos, eu teria uma temperatura no ponto 1,07565 para ter a precisão que eu estiver usando. Método numérico não, eu já tenho discreto, em pontos, né? Então, as vantagens é a solução em forma fechada, baixíssimo tempo de computação, mas quais são as desvantagens? Não dá para resolver quase nada. São baixíssimas, hipóteses muito restritivas, só para geometrias simples, geometrias quadradas, circulares, elípticas, e geometrias que têm um sistema de coordenadas definido, né? E isso é quase nada.
na engenharia, quase nada. Mas se pudéssemos ter tudo analítico, seria uma maravilha, mas não dá. Aí você vai para a numérica. Quais são as vantagens das numéricas? Poucas hipóteses, que lá tem muitas hipóteses. Poucas hipóteses, o modelo é mais real, né? É facílimo de aplicar, Baixo custo, também é de baixo custo. Quando eu falo isso, já comparando aqui com o experimento, né? Mas obviamente é muito mais alto o custo do que aqui, porque aqui é baixíssimo o custo, né? Você tem uma descrição completa dos campos. Você consegue ter velocidade se você usar uma malha muito fina lá pertinho da parede, a tantos microns da parede, a outros tantos. Você pode ter o campo inteiro definido perfeitamente, né? Quais são as desvantagens? Memória. Eu preciso de um computador com bastante memória. Tempo de CPU. Comparado com o analítico, o tempo de CPU é grande, né? Modelos físicos não conhecidos. Às vezes eu não conheço o modelo físico. A física não está ainda esclarecida. Pô, daí não tem a equação para poder simular, né? Não é bem um defeito do método em si, né? Porque ainda não está descoberto o modelo físico, né? Erros numéricos. Pelo fato de não ser analítico, tem erros numéricos. Nós vamos ver isso. Fusão numérica, oscilação numérica. E os experimentais trabalham, na maioria das vezes, com uma configuração perto da real, né? É que você vai lá no laboratório e monta, é uma bancada também. É uma bancada que tenta reproduzir o mais fielmente possível o problema real. Lá no experimento você consegue observar novos fenômenos. Você está lá e opa, isso aqui a pessoa não conhece, isso aqui a gente não conhece. Você consegue observar um fenômeno novo. Só o experimento pode fazer isso, né? O método numérico e o método analítico, ele sai de uma equação diferencial. Então, o que está na equação diferencial, tal, o que não está, não vai ser visto, né? Agora, os experimentais é elevadíssimo custo, né? Muito caro. Problemas de escala. Problema de escala que eu digo o seguinte: você tem, por exemplo, eu consigo citar aqui, é uma questão de foguete, por exemplo. Você quer fazer a experimentação de um foguete. Você usa um determinado material que tem uma certa rugosidade. Aqui no modelo, você tem que reproduzir essas rugosidades, né, em escala, para poder ter essa... Isso não é simples, né? Isso não é simples. Quer dizer, porque o material, às vezes, que se usa é o mesmo, né? Mas você tem que dar um tipo de tratamento superficial que você consiga reproduzir a escala relativa, a rugosidade relativa do problema, né? Para poder... O que interessa é a rugosidade relativa. Muitas vezes você não consegue realizar esse experimento. A questão nuclear, reservatório de petróleo, como é que o óleo anda lá debaixo da terra, empurrando a água, empurrando o óleo e tal, produzindo nos poços. Não dá para você fazer isso. Quer dizer, o método numérico é a única solução nesse caso, né? Então, o experimento não consegue nem ser feito. E também tem uma dificuldade de obter os campos, né? Não dá para obter um campo de velocidade, um campo de temperatura, pressão em todos os pontos. Você consegue medir médias, você consegue medir em determinados locais, mas não tudo, né? E o que é uma simulação numérica? Dá para reduzir isso em 3 passinhos aqui. Você tem o problema de engenharia, aí você diz o seguinte: bom, esse problema de engenharia é regido por quais equações? A massa, Navier-Stokes, X, Y, Z, energia, equação de estado, turbulência, cria um modelo matemático. E aí, a técnica numérica cria um modelo matemático. A técnica, aí você aplica uma técnica numérica em cima desse modelo matemático que tem os resultados numéricos. É simples assim. Claro que lá o problema de engenharia, aí tem que gerar uma malha e tal, mas do ponto de vista de engenharia é isso. Eu tenho o problema, eu construo a representação matemática deste problema e vou resolver esse modelo. Vou ter os resultados, pressão, temperatura, etc, né? Então, rapidamente nós poderíamos colocar assim, ó, que se eu tiver um problema físico aqui,
eu tenho dois jeitos de resolvê-lo: através de métodos teóricos e os métodos experimentais. Vejam aqui que método teórico engloba o analítico e o numérico, né? Porque o método teórico significa que ele resolve uma equação diferencial parcial, que é a representação da física matematicamente. Então, o método teórico trabalha com a equação. Então, seja numérico, seja analítico, é um método teórico. E o método experimental vai lá fazer a medição. Então, eu tenho aqui o problema físico, que eu posso aplicar para nele um método experimental. Eu tenho uma bancada de teste em laboratório. Se eu fizer as minhas medidas, eu tenho os resultados experimentais. Aqui estão os detalhes, né? Concepção do experimento, a qualidade do equipamento de medição, que eu tenho que cuidar. Não adianta eu fazer um experimento tudo bonitinho e ter um negócio que não mede direito, né? A qualidade do equipamento, etc, né? Mas eu vou ter um resultado que é experimental aqui. Se eu pegar o problema físico e aplicar um método teórico nele, eu vou obter um modelo matemático. Agora, esse modelo matemático pode ser resolvido analiticamente ou numericamente. Se eu resolver analiticamente, eu vou ter os resultados analíticos. Se eu resolver numericamente, eu vou ter os resultados numéricos. Então, eu tenho aí 3 tipos de resultados que são interessantes para a gente fazer validação das coisas. O método analítico, ele resolve com exatidão a equação diferencial. Ele não consegue resolver equações diferenciais complexas, mas quando ele resolve com exatidão a equação diferencial, certo, né? Ele resolve com exatidão a equação diferencial. O modelo numérico, ele vai ter erros, tamanho da malha, tolerâncias, convergência e tudo mais. E vai ter um resultado numérico. Mas ele está trabalhando com a mesma equação diferencial que o método analítico trabalhou. Se esses resultados forem iguais, é sinal que o método numérico está bom, né? Porque o método analítico resolve, o método numérico resolve igual ao analítico, então você fez uma validação numérica. Avalie a qualidade do método numérico, porque aqui eu estou dizendo que, por definição, o método analítico é isento de defeitos. Tá? Ele dá o resultado preciso da solução da equação diferencial. O método numérico, ele quer dar o resultado preciso da equação diferencial, mas como ele tem alguns erros, ele vai diferir do analítico. Aí você que vai dar um critério. Quando tiver mais ou menos próximo, etc., você vai dizer que você validou o teu método numérico. Então essa é uma validação numérica. E quando eu vou comparar o meu resultado experimental com o numérico, se o numérico já está lá próximo do analítico, então o numérico eu já garanti, validei, ele está funcionando bem. Agora eu vou comparar com o experimental. Se deu dentro de um critério que eu estabelecer parecido com o experimental, eu fiz a validação física. É sinal que aquele modelo matemático que deu esse resultado representa a física, porque eu medi essa física, né? Então, a comparação entre o resultado numérico e o analítico está me validando a qualidade do meu método numérico, como é que ele resolve a equação diferencial parcial. E quando eu comparo com os resultados experimentais, ele está me dizendo que o modelo matemático que eu escolhi representa bem a física do problema, se os resultados forem assim. Então tem essa validação numérica e validação física, né? Na literatura inglesa, americana, eles chamam isso de verificação e validação, porque eu estou chamando aqui, e eu confesso para vocês, eu nunca sei o que é o que, porque aqui do português, né, validação numérica, o nome está dizendo validação numérica, estou validando o método numérico, se ele é bom para resolver aquela equação diferencial. E quando eu digo validação física, eu estou fazendo uma validação para ver se o modelo apresenta bem a física ou não. As palavras dizem o que é. E nos papers todos, em toda a literatura, é verificação e validação. Só que eu acho isso que tem muito mais sentido para a língua, né?
Eu, para mim, confesso, né, validação e verificação não tem muita diferença, né? Tem que olhar lá. Eu prefiro dizer validação numérica e validação física, mas da língua inglesa, da literatura internacional, é validação. Então a validação é muito importante. Já falamos que a validação física é isso, que a validação numérica é isso. Isso aí que é engenharia, o todo. Você quer usar um software que tenha sido validado numericamente, que você sabe que o que está ali dentro, o que ele está computando está certo. É isso que você quer. Agora, se você deu um modelo matemático errado para ele, ele não vai reproduzir a física que você queria. Agora, se você tiver um método numérico bom e deu um modelo matemático bom, daí ele vai reproduzir a física que você quer, né? Então eu prefiro usar essas duas aqui. E outra coisa, é importantíssimo isso aqui, ó, o que você obtém de um software que satisfaz seus requisitos de engenharia, ou seja, ajuda você a desenvolver um produto melhor, com custo menor, ou melhora seu conhecimento do problema física, é um resultado válido. Porque hoje em dia também tem uma neura entre algumas pessoas, não, a solução tem que ser da ordem tal, e não sei o que, de tal ordem, com tolerância de tal. Não, tudo isso é verdade se eu estiver fazendo a validação numérica do problema, né? Eu quero saber se o software resolve bem, então quero ver com que precisão eu resolvo minha equação diferencial. Agora, se eu estiver interessado na solução para alimentar o meu problema físico, de repente uma pequena indicação já serve, já me ajuda. Eu não preciso ter um resultado 100%, uma solução do modelo matemático com uma tolerância apertadíssima, com tais ordens de aproximação, se o software deu para mim o resultado que eu queria e me ajudou a resolver o problema. É isso que tem que ser entendido. O software, ele pode dar qualquer tipo de resultado, dependendo de quem está trabalhando e qual é a finalidade que está fazendo aquilo. Pode ser útil ou pode não ser. Eu sempre dou exemplo, de novo, né, eu sempre uso essa sala aqui como modelo, quando a gente vê física, e aqui eu continuo, porque eu sempre está com a física embutida. Muitas vezes quer resolver aqui, né, eu sempre vou ali, levanto um pouquinho aquela palheta para não ficar o ar muito em cima das pessoas, mas muitas vezes você quer resolver uma coisa mais global da velocidade, e eu já citei esse exemplo em convecção. Você quer saber uma coisa mais global da velocidade para saber se a velocidade incomoda você. Mas, se eu não estiver interessado em calcular o fluxo que sai pela parede, eu não preciso ter uma malha fina lá. Não preciso, porque eu não vou calcular a derivada. Eu vou calcular o main flow aqui dentro. E se é isso que eu estou procurando, para que eu vou fazer uma coisa precisa, gastar dinheiro com o computador e tal, se não me interessa isso. Então, essa é a frase. O que você obtém do software, se ele satisfizer o que você quiser, te ajudar, deu. Não adianta querer que o software dê. Isso é a habilidade do engenheiro. Eu vou rodar esse software assim, com a tolerância assim, não vou botar malha muito aqui e tal, porque o meu objetivo é esse. E fazendo isso eu vou conseguir. Pô, daí o software fica aquela ferramenta que não fica aquela coisa absurda de tempo de computação e tal, porque o engenheiro está usando isso com categoria, com qualidade, com expertise, né? Porque não é o software que vai definir o que você quer. É você que vai dizer o que você quer, a precisão que você quiser. Então não adianta ter, né, as coisas absolutamente tolerâncias e tudo o tempo todo. Você vai saber quando precisa disso, né? O software não vai decidir suas necessidades e nem a precisão. Você que diz isso. E você que vai dizer, ok, tá bom, ou não tá, né? Então, a responsabilidade, né, do engenheiro e do software, que aqui agora nós temos engenharia trabalhando com software. Quem é responsável por o quê? O engenheiro tem que conhecer o problema, né? Essas atividades requerem pessoal bem treinado em física e métodos numéricos. Ele tem que conhecer o problema, fazer as devidas simplificações de hipóteses, conhecimento da física associada, escolha do domínio de solução, nós falamos isso já, e
quando fazíamos análise da ordem de grandeza dos termos em convecção, tem que saber o domínio de solução. Especificar as condições de contorno, um negócio complicado quando se resolve, porque os problemas são em geral acoplados. Né? Conhecimento para interpretar os resultados, habilidade em aplicar os resultados da engenharia, escolher os modelos físicos necessários. Eu vou usar na turbulência, eu vou usar KEPS, vou usar KΩ, eu vou usar um modelo algébrico, o que é que eu vou usar? É aerodinâmica o meu problema, ou é escoamento de recirculação, ou é convecção natural, que os modelos de turbulência são todos diferentes? Quer dizer, isso é do engenheiro. O que o software tem que fazer? Ele tem que te dar uma boa malha, tem que ter um gerador de malha que te dê uma boa malha, que você diga, eu quero malha assim, 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 ele faça uma malha. Né? Ele tem que resolver com precisão o sistema de equações que você deu para ele. Se você pudesse falar com o software, estou te dando aqui esse sistema de equações, diferenciais parciais, isso. E o software diria, estou te devolvendo o resultado, bem resolvido, assim, com essa malha, eu refinei onde foi necessário. Software, essas coisas já existem, né? Você vê os grandes gradientes e o software já refina a malha no local que precisa, para não esperar que o engenheiro pegue o resultado e vá refinar e tal. São tecnologias que existem, né? Resolver os sistemas lineares para uma especificada tolerância, aquelas matrizonas gigantes. Ele tem que pegar isso, resolver e resolver bem, e resolver na tolerância que você especificou. Só olha, eu quero resolver esse sistema linear com tal tolerância. Ele tem que devolver para você, resolvi com a tolerância que você pediu, né? E resolver o sistema de equações para uma determinada tolerância. Uma coisa é resolver o sistema linear daquela equação, e outra coisa é resolver todo o sistema de equações, massa, Navier-Stokes, energia e tal, todo o sistema também dentro de uma tolerância. Daí o software pode dizer, eu resolvi o sistema de equações diferenciais parciais que você me deu, na tolerância que você me deu, perfeitinho, essa equação, esse sistema de equações está bem resolvido. Bom, daí você está tranquilo, resolvi. Agora o teu modelo matemático tem que estar bom, né? Porque se você deu o modelo matemático errado, o software não sabe disso. Quer dizer, então não adianta querer cobrar do software, mas não conferiu com a física. Não, isso não é problema dele. Se não conferiu com a física, é porque você deu o modelo matemático errado. O engenheiro não fez a parte dele. O software, claro que tem software que pode não fazer a parte dele também, estão errados e tal, mas daí eu não estou falando disso. Estou falando de um software que esteja bem validado, caprichado, que numericamente foi validado. Tá? Então, vem uma perguntinha. Os pacotes de simulação podem ser independentes do usuário? A resposta é não. Porque tem toda aquela parte responsável do engenheiro, que é o conhecimento, né? Aqui, né? A física, né? Modelar o problema, conhecer o problema, condição de contorno, etc., interpretar resultado. Era o papel do engenheiro. E o software tem erros, tem dificuldade de convergência, refino de malhas, que ele tem que fazer isso, né? Então eu botei aqui, pesquisas vão na direção de transferir essas tarefas ao software. Eu falei do refino. Você pode ter uma malha, resolver, vir com o resultado e olhar, eu preciso refinar a malha aqui. Aí vai lá no gerador de malha e diz para refinar ali. Isso está envolvendo você no processo, né? Pode ser tudo independente. O software já calcula os gradientes, já vê onde eu preciso refinar a malha, já vai lá, avisa o gerador que tem que refinar assim, já volta para o software e tal, já faz tudo isso. Já tem pesquisas no sentido que vão nessa direção. E futuramente, eu acho que os softwares, eles vão estar assim, que você vai chegar e vai dizer, olha, eu quero tal tolerância, assim, 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 quero tal função de interpolação, ele vai resolver e vai te dar o resultado. Fica meio que user independent na questão numérica, mas na questão física não tem como transferir isso para o software. Não dá para que o software analise a física, veja e tal, está certo, o modelo matemático não está bom. Isso é por conta do engenheiro. Isso não é transferível ao software. E eu acho que os softwares não roubarão o emprego dos engenheiros.
Eu tenho certeza, pelo menos por um bom tempo. Mas eu não sei se daqui a pouco não tem uma inteligência artificial aí, né? Porque hoje em dia o software está fazendo de tudo, né? Até poesia, né? Quer dizer, esse dia eu estava ouvindo isso, né? O software, você dá meia dúzia de palavras e o software faz algumas poesias e põe no chinelo uma grande parte dos poetas, né? Com a qualidade que ele coloca ali, né? Quer dizer, às vezes você... Porque existe as alternativas de construção, né? Que às vezes eu digo, pôr no chinelo, às vezes o poeta não está ali com aquelas milhares de alternativas, né? Ele acaba fazendo uma poesia que acaba não sendo tão significativa, ou tão chocante, ou tão impactante quanto a do software. É a mesma coisa que o computador jogando xadrez, né? É igual. Quer dizer, então, eu não sei se aqui não vai ter uma inteligência artificial aqui envolvida no software de simulação de CFD, que realmente comece a tirar você do processo, né? Numericamente eu tenho certeza, vai tirar o engenheiro do processo. A gente não vai precisar mais. Hoje ainda a gente tem que saber, pô, o que está usando aqui? Isso é uma Apuíndia e tal, são coisas que nós vamos ver no curso. E aí ele ainda tem lá que optar por isso. Mas isso vai tudo ficar por conta do software. Não vai precisar mais ter uma expertise numérica para usar o software, eu acho. Mas a física, eu acho que está longe de dar uma expertise física para o software, começar a analisar, olha, eu dei isso, tal, condição de contorno tal, acho que esse resultado não está bom. Eu acho isso muito complicado. Tem que ter uma base de dados assim tão complexa, eu acho, para fazer isso, mas tem gente trabalhando nisso, claro, né? Mas eu acho que para a nossa geração aqui, a minha eu tenho certeza, de vocês eu acho que vocês vão se safar ainda. O software não vão substituir vocês completamente ainda. Quer dizer, o que é o passo de uma solução numérica? Gerar malha, resolver o problema, visualizar os resultados, aí tem um monte de coisa aí, um monte de tecnologias numéricas, etc. envolvidas, né? Isso aqui é uma figurinha que está aqui. E o que é mecânica dos fluidos computacional, então? É uma mistura de física, métodos numéricos, matemática, com computação. É isso aí, né? A interseção desses conjuntos aí nos dá CFD. Porque você precisa conversar com o computador, né? que é Computer Science. Você tem que conversar com o computador, tem que trazer o modelo matemático, que é física, tem que trazer o método numérico e tal. É isso aqui. Até eu coloquei aqui, simulação usando o CFD, daí o cara não precisa saber disso, né? Logo mais não vai precisar mais saber daquilo também, de acordo com o que eu falei, né? Porque o software vai fazer todas essas partes de análise, de refino de malha, todas essas coisas, precisão, né? Tolerâncias e tudo isso, né? Vai ficar aqui com a física. Se você estiver desenvolvendo software, você precisa das três coisas, né? Porque aí você vai ter que fazer o desenvolvimento disso tudo, né? Então, quer dizer, o que se busca na engenharia, por exemplo, é um ambiente integrado de desenvolvimento de projetos, né? Você tem transferência de calor, mecânicos fluidos, CFD, você tem aeroacústica, você tem materiais e outras coisas, você tem eletromagnetismo, você tem estruturas, finite element analysis, né? Estrutura é tão vinculado com o método de elementos finitos que quando você faz resolver um problema de estrutura, você chama que é um finite element analysis. Mas esse finite element analysis é sinônimo de resolver um problema estrutural com o método dos elementos finitos. Mas você não precisa resolver o problema estrutural só com o método dos elementos finitos, dá para resolver com volumes finitos também estrutural. Ontem eu peguei um artigo, novinho agora, ainda está em revisão ainda, que são 30 anos de soluções da mecânica dos sólidos, portanto estruturas, usando o método de volumes finitos. É um paper novinho, né? Não está nem publicado, está em revisão, mas já apareceu na internet. Quer dizer, já se usa volumes finitos para estruturas já há 30 anos, mas tudo na base no nível de pesquisa, etc., porque todos os softwares que existem para resolver problemas estruturais elementos finitos.
E todos os softwares que resolvem escoamento são volumes finitos. Mas você pode resolver qualquer coisa com qualquer um, né? Mas a tradição é essa, né? Elementos finitos para estrutura, volumes finitos para sólidos, né? Mas o que se precisa para resolver isso aqui tudo? Equipe qualificada, ferramentas bem escolhidas, ambiente de trabalho eficiente, né? Você tem que ter isso. Mas equipe qualificada está sempre na história aí, né? Cada vez mais forte, né? Na hora que você não precisa mais pensar no numérico, nem pensar na computação, vai ficar só física. E aí você tem que saber bem as físicas, porque o software trazem físicas complexas, que você tem que saber para poder modelar e resolver os problemas, né? Eu quero rapidamente, para vocês aqui, a gente tem tempo, mostrar, eu vou mostrar primeiro um outro aqui, depois se não der tempo eu volto para esse aqui, se der tempo. Esse problema que eu quero mostrar para vocês é para deixar claro que quando os problemas são complexos, que você não sabe, que não tem comprovação de resultados numéricos, etc., a associação do numérico com o experimental é fundamental. É fundamental. Esse é um problema prático, né, que eu vou mostrar aqui, que estou colocando ali CFD e FEA, que é a palavra que traduz a parte estrutural, né? A comunidade conhece assim, que é engenharia mais P&D, pesquisa e desenvolvimento, porque são trabalhos mais sofisticados, né? Neste exemplo é mostrada a importância de tratar o problema de fluidos acoplado ao de estruturas e a necessidade de resultados experimentais. Então não dá para também aqui, a gente já mostrou ali que é multidisciplinar, que é o que se procura na engenharia, trabalhar com todas as ferramentas juntas, né? Mas além disso, além de trabalhar com todas as ferramentas juntas, mais os resultados experimentais. E aqui são duas dessas ferramentas, a parte de fluido e a parte de estrutura. Por quê? Eu volto para esse gráfico aqui daqui a pouquinho, mas eu quero mostrar aqui o problema, né? O problema que era o seguinte: esse tubão verde ali que aparece ali, ele é revestido com isolante em algumas seções deles. E esse isolante é preso com ancoragens aqui, né? Nesses tubos, né? E o isolante está preso fora, né? Então isola tudo, né? Para segurar o isolante é ancorado aí com pinos, né? Quer dizer, isso é um negócio grande. Aquele tubo ali é 6 metros de diâmetro. E o que se visualizou aqui? Trincas. Em cada um dos ancoragens, né, onde tem meio a meio ali, outra ancoragem aqui no meio, trincava esse isolamento. Quer dizer, trinca é do quê? Vibração, né? Alguma vibração que trincou. Agora, vibração como? Foi visto tudo isso, né, que as vibrações, do ponto de vista de bombas e outras coisas que estavam ali, não tinha uma vibração induzida no problema. Então a vibração é induzida pelo escoamento. O escoamento, ele é turbulento, as flutuações de pressão podem estar causando isso. Então, fazer simulações numéricas do escoamento, acoplar isso com a estrutura e ver o que acontece. Mas aí, a primeira figurinha mostra com medição. Isso que está mostrado aqui é um acelerômetro, que mede aqui a aceleração, né? Com a frequência, mede aqui, ó. Então você tem lá dados experimentais de como a estrutura vibra. E aí você desconfia, então, isso aqui é um problema de interação, é fluido, as oscilações de pressão interferindo na estrutura, a estrutura se mexendo e rachando o isolamento. Então o que tem que fazer? Tem que resolver um problema de interação fluido-estrutura. Aqui foi resolvido com o CFX, fluidos, e a parte estrutural, o ANSYS. Vai ver só que eu faço um desenho rápido aqui, que isso aí na realidade dentro desse tubo é assim, ó, tem uma válvula. E o escoamento vem assim, ó,
Depois ele tem um reattachment aqui, né? O escoamento vem, né? E tem um reattachment aqui. E era daqui para baixo que trincava. Ou seja, esse escoamento passava nessa válvula, tem um reattachment e aí trincava. Então tem que resolver o escoamento nessa válvula, que é o que está só mostrado aqui, só para dizer que tem a solução aqui, não tem nenhum objetivo aqui de mostrar resultado, nada, né? Mostrar que um software, aqui o CFX, podia ser qualquer outro, resolve o problema do escoamento. E lá, com o software que resolve o problema estrutural. Aí você vai lá, põe uma malha, resolve a estrutura excitada pela pressão que vem daqui. Então aí você começa o problema. O que eu vou usar de modelo de turbulência? Um Reynolds Average Navier-Stokes ou um LESS, um Large Edge Simulation? Mas resolve com os dois e vai tentar comparar com o experimento, né? Então aqui também só mostrando o KY, né? Mas isso aqui é só para mostrar que você tem essas alternativas, não tem objetivo nenhum de mostrar aqui a qualidade de solução, nada disso, né? Só para mostrar que você tem essas alternativas na mecânica fluida computacional e que você está com essa dificuldade. Primeira pergunta que vem, o que eu vou usar de modelo de turbulência? Se você usar KY, vai dar um resultado. Se você usar LES, é outro resultado, daí qual que vale? Aí, eu tenho que comparar alguma coisa. Porque senão não adianta. Você vai ter resultados ali que você não vai saber usá-los, porque você não sabe qual que é o correto, né? Só estou mostrando aqui que o modelo estrutural, ali está a válvula, você tem uma casca aqui, né? E discretiza isso e tal, e vai resolver o problema estrutural. Quer dizer, como é que a estrutura responde aos efeitos de pressão? A pressão que vem do escoamento é o input, é a excitação que o problema de estrutura precisa para resolver a questão estrutural. Fazendo isso tudo, né? Aqui eu tenho uma figurinha que mostra, isso aqui tinha um filminho, né? Eu acabei não pegando, porque eu também não quero gastar excessivo tempo. Mas isso aqui mostra como é que o tubo funciona em diferentes frequências naturais, como é que ele realmente se torce e podia provocar quebra, né? do isolamento. E aí, para finalizar aqui, tem os resultados numéricos, tem os resultados experimentais aqui. Aqui, se não me engano, não me lembro mais, mas eram 3 tipos de abertura de válvula. Resultados experimentais aqui, vindo da medição lá do acelerômetro. Esses resultados numéricos, resolvendo o problema acoplado. Fluido, estrutura, fluido fornecendo a pressão para a estrutura, e a estrutura mudando o escoamento, então, porque muda o espaço em que tem o escoamento, e aí vai, né? Acoplamento de fluido e estrutura até você ter a solução final. E os resultados numéricos estão aqui, mostrando aqui os picos, né, de aceleração. Veja que, se você vai dizer, não, isso aqui não compara, tem coisas diferentes aqui, nunca você vai pegar esse negócio de você ter um gráfico bonitinho, com um xizinho em cima, as curvas passando bonitinho, isso é só em coisa acadêmica, probleminha simples, né? Quando se for para a realidade, isso tudo vai ser assim, né? Não vai ter aquelas comprovações completas Mas aqui, o que isso aqui serviu? Para mostrar que o método numérico captou bem os picos. Ou seja, está te permitindo que você continue a simular. Porque veja, se você não tivesse esses resultados experimentais, a solução numérica não teria uso prático, né? Porque aqui teve toda uma comparação com o RANS também, o Reynolds Average, que ficou fora. O LES é que deu essa boa comparação dos picos aqui.
Então, se não tivesse esses resultados experimentais, você ia usar. Você não saberia se isso aqui estava razoável, ou era runs, ou era less. Quer dizer, esse é o problema prático de engenharia, um problema complexo, que não tem como você não ter um apoio de um resultado experimental para poder continuar estudando. Aqui está escrito aqui, ó, a solução numérica não teria uso prático em estar associado à experimentação para comprovação e dar suporte para novas simulações. Agora você pode dizer o seguinte: bom, espera um pouquinho, agora eu sei que o LESS está captando as melhores, daí você vai elaborar novas simulações para chegar na solução do teu problema, na busca da solução do problema de engenharia. Quer dizer, então, aqui é o exemplo, que tem duas físicas envolvidas, e poderia ter mais, né? Físicas envolvidas, duas físicas envolvidas, e a necessidade do resultado experimental para você ter condições de continuar estudando. Agora veja que maravilha, né? Você tendo um resultado num problema complexo de experimental, tendo as ferramentas de simulação, vendo que elas podem te ajudar, você agora elaborar isso até achar a solução do problema, é isso que é uma engenharia que eu chamei de moderna, né? Uma engenharia que usa as duas coisas e usa na plenitude aquilo que você tem disponível para simular, né? Então, a gente tem 5 minutos ainda, eu não vou mostrar outro problema que é parecido. Aqui a ideia é mostrar para vocês a importância de, muitas vezes as coisas são acopladas com outras físicas e que você precisa dos resultados experimentais, mas não era para ter saído aqui, era para ter vindo aqui. Programação, programação eu já mostrei, programa. Então, isso aqui tudo eu vou passar por e-mail para vocês, né? Vocês escreveram o e-mail de vocês aí na folhinha. Então, nós vamos ter os 7 primeiros capítulos do livro, do meu livro, né? Nós vamos tentar estudar os 7 primeiros capítulos do livro, onde o objetivo fundamental do curso, vou ver se eu aumento um pouquinho isso aqui. O objetivo fundamental do curso é transmitir ao aluno a conceituação básica do método dos volumes finitos, aplicada a problemas que envolvem mecanismos fluidos, transferência de calor e massa. Ao final do curso, pretende-se que o aluno, além de conhecer a metodologia numérica em profundidade, tenha habilidade e fundamentação teórica para avançar seus estudos na área numérica, se quiser, e estar preparado para entender a tecnologia numérica existente nos softwares comerciais que estão disponíveis por aí. Pegar CFX é volumes finitos, pegar Fluent é volumes finitos, se pegar StarCD é volumes finitos, é tudo volumes finitos, os softwares grandes que existem para engenheiro trabalhar. E muita gente vai para essa área de simular, de aprender, de resolver problemas. Então, é o terceiro item. Então, os 7 primeiros capítulos do livro, que nós vamos estudar, e a metodologia está aí, né? Mesmo auxiliados pelo livro-texto, procuraremos apresentar a maioria dos desenvolvimentos no quadro, né? É mais fácil, vai digerindo, etc., né? Do que chegar aqui para você, o capítulo, página tal a tal, né? E aí vai para embora e vocês ficam... Não, eu quero procurar que vocês participem e resolvam, né? E entendam com detalhes, né? Nós vamos ter programas muito simples, que é para exercitar a expertise numérica da pessoa. Não é para aprender a programar. Absolutamente não tenho nenhum interesse que vocês façam no MATLAB, não sei aonde, com Fortran, ou com C++, ou com C orientado, não interessa. Não me interessa a linguagem. O objetivo é ver que eu tenho um certo probleminha que vai dar uma característica, uma oscilação e tal. Eu quero que se veja isso. Então, programa do jeito que bem entender, né? E os programas são todos simples para fazer, né? 2 provas, no dia 7 de novembro e 7 de dezembro. Terão influência na nota também os exercícios, né? Acho que já está mais ou menos patente como é que eu uso, né? Isso. Para mim, os exercícios servem para tirar o sujeito de uma interface, subir, ou se está numa interface, descer, né? Se está na interface, fez tudo bonitinho, interface com as notas das provas.
mas aí fez tudo bonitinho, caprichou, veio na aula, os exercícios bem feitos, ele pode subir de nível. Se não, aí está na interface, aí foi, não fez adequadamente, tal, fica no nível mais embaixo, né? O livro-texto é o que eu mostrei para vocês. Bibliografia auxiliar, tem um monte, né? Muitos outros. Tem o livro do Patanca, que é um livro tradicional, né? E o Ferziger também, e muitos outros textos disponíveis que podem ser acessados. Hoje, nossa, o cara chega ali, põe volumes finitos, né? E aí, o cara tem que ter uma maneira de peneirar isso para achar o que presta. Beleza? Então, até amanhã na nossa segunda aula. Tchau, pessoal. Obrigado.